Bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre análise de papéis. Hoje eu não vou analisar uma empresa que é do segmento daquelas empresas que fazem parte da carteira do canal, mas eu vou analisar essa empresa, a Camil, a pedido de colaboradores nossos. De forma que o mais importante aqui não é nem o que eu penso sobre a empresa, mas sim como você pode ver um passo a passo daquilo que eu faço quando eu analiso uma empresa. Toda vez que uma empresa vai entrar na minha carteira pessoal ou na carteira aqui do canal, eu adoto esta mesma medida, esse mesmo segmento que eu aplico neste vídeo. Quem nos faz a colocação aqui é o Braz Rodrigues. Ele faz uma solicitação, que na verdade, né? Então ele pediu um vídeo aqui sobre a Camil. Segundo ele, na interpretação que ele faz, parece para ele que a empresa está indo mal. Inclusive, ele já vendeu uma parte aqui e com isso fez um investimento na Gerdau. Ele aqui também declara que já está ganhando 12%. Bom, assim, como é que eu avalio essa questão? Né? Primeiro é o seguinte, a Camil ela está num segmento aqui de alimentos e a Gerdau está num segmento de aço. Ambas as empresas, o que elas têm em comum é que são commodities. No entanto, veja que mesmo que ela tenha essa parte em comum, alimentos, dificilmente vai conversar com aço. Aí eu percebo que a intenção aqui do Brás é justamente empresas de valorização. E nós aqui, valorização da ação. E nós aqui no canal a gente busca empresas que são boas pagadoras de proventos e que sejam mais estáveis do ponto de vista do desenvolver da economia, porque isso é a base para você ter fundamentos de investimento. Então, embora esteja um pouco descolado, eu vou avaliar, no caso, a Camil, do ponto de vista se eu incluiria ela numa possível carteira minha. Eu não gosto muito do ramo de commodities porque eles são cíclicos. E a pergunta é, será que a Camil estaria passando por um período cíclico? Ou será que o período cíclico atualmente da Gerdau ele está muito vantajoso, mas talvez numa próxima rodada essa situação inverta? Pode acontecer porque ambas são de segmentos, né, de commodities, e commodities, como eu já disse, tem essa característica da ciclicidade. Mas vamos dar uma olhada como é que eu interpreto. Por exemplo, eu não conhecia a Camil até ele mencionar, eu não conheço todas as empresas da Bolsa, e antes de adquirir uma ação, eu sempre procuro saber o que a empresa faz. E isso eu começo lá pelo site de relações com investidores da companhia. Aqui no site de relações com investidores da companhia, uma das coisas que você pode encontrar é justamente aqui o perfil corporativo. Porque aqui no perfil corporativo você vai ter informações interessantíssimas quando as empresas, no geral, elas mostram o seu histórico. Tem uma parte aqui que eu vou deixar marcado para você, que é uma das que me chama muito a atenção. Veja que a companhia ela é fundada aqui em 1963 na cidade de Itaqui, no estado do Rio Grande do Sul. Em 1974, ela é pioneira, se torna pioneira na distribuição do arroz embalado, porque nessa época o arroz era vendido, como se dizia, a granel. Antigamente tinha uns estabelecimentos pequenos de vendas, principalmente no interior, que eles eram chamados ou de venda ou secos e molhados, mais para a fronteira de baratilho ou baratijo, né? Se tivesse muito um vínculo mais forte ali com os irmãos Castijos, então se pesava o produto, ele estava em grandes cestos e ali se pesava, se comprava por quilo, por frações de quilo, etc. Então a empresa foi a primeira a fazer o arroz embalado, se eu não me engano, as embalagens eram de 5 quilos. Depois, apenas em 1987, veja, quase 25 anos depois, ela começa com comercialização de feijão. E aí que eu quero dizer que essa empresa, de cara, se ela entra no meu DNA da seguinte forma. Ela vai de 63 até 87, quase 25 anos, só no seu crescimento orgânico. Devagarinho, longo prazo, crescendo na medida daquilo que ela entende que é razoável. Isso aqui é uma coisa que eu gostei muito. E veja que ela só vai fazer a primeira aquisição em 2001, portanto, aqui quase 40 anos depois, que é a AMAN de Pernambuco. De lá para cá,
A empresa ela evoluiu aqui, ó, na expansão de logística, aquisição de planta no município de Rio Grande, no aquisição em Camaquã em 2002 e veja que em 2007, quase perto aqui de completar 50 anos, ela compra a Saman no Uruguai. E depois a Tucupel no Chile e ela vai para o Peru aqui, onde ela compra a Carreteiro e a La Loma. Depois, em 2012, tem aqui, ó, ou 2013, né, a União, Açúcar União, e depois ela ainda adquire no Peru também os enlatados, peixes enlatados, né, coqueiro, é, castenho e pescador, que é o peixe ali enlatado, também está embora um pouco diferente, né, do setor de grãos, agora aqui é no setor de peixes enlatados. Mas uma parte aqui bastante interessante é que apenas em 2017 ela faz o seu IPO, ou seja, a sua oferta pública inicial de ações. De lá para cá, ela ainda adquire aqui La Loma na Argentina e a SLC Alimentos. Depois ela vai para cá, essa Rico Arroz, que é no Equador, e ainda coloca no seu portfólio União Café, Mabel, que é de biscoitos, e a Todd, pessoal que gosta da linguagem neutra aí, o Todds, também fazendo parte do seu portfólio. Mas se eu considero toda essa trajetória bastante exitosa e positiva para a minha consideração, tem aqui nesse parágrafo algo que eu também me deixa assim um pouco cestroso, né? Com relação à empresa. É o primeiro ponto que aparece, que na sua trajetória no mercado nacional ela inicia como uma cooperativa de produtores de arroz em 63. Então ela tem no seu DNA essa parte do cooperativismo e normalmente o cooperativismo pode levar a questões sindicais e isso de alguma forma pode vir a interferir na empresa, principalmente na sua eficiência. Não sei se isso acontece, eu só estou dizendo que isso foi algo que me chamou a atenção. Mas depois que eu olho para o histórico, eu costumo olhar para a governança. E na governança corporativa, duas coisas eu gosto de avaliar: a estrutura social e a composição da diretoria. Vamos dar uma olhada aqui na estrutura, a estrutura acionária. Vamos dar uma olhada na estrutura acionária para nós sabermos aqui o que nós estamos comprando. Veja que essa companhia ela tem 350 milhões de ações, ou seja, é uma base acionária pequena. Tá? Então essa é a primeira afirmativa. Depois, a controladora é essa Camil Investimentos. Quem é que compõe? Será que tem, vamos dizer assim, cooperativados aqui? Quem é que faz parte disso? Mas é a controladora que detém 65,64% das ações. E depois, com 5,57%, controladores e administradores, você vai ver que tem um númerozinho 1 aqui. Significa que quem faz parte da Camil Investimentos pode também ter ações da companhia e, ao mesmo tempo, ser administrador, sendo que parte da remuneração pode ser feita em ações. É isso que é um indicativo do que está escrito ali. Então, você, se ingressa na companhia, você vai fazer parte desses quase 100 milhões de ações, um total aqui de aproximadamente 28,5% das ações no free float, no mercado aberto. Na composição da diretoria também tem algo aqui que eu acho que eu não gosto muito, que são justamente esses comitês aqui de auditoria, finanças, gestão, estratégia e ESG, que é uma parte que eu tenho também uma certa restrição, mas vamos abrir um deles aqui, que é o comitê de ESG e ética. Ética é legal, ESG eu tenho dúvidas. Mas veja que nós temos dois diretores aqui, o Jacques Maggi Quarteiro, Maggi, né? Nome interessante do produto, mas Marge Quartieiro e o Tiago Maggi Quartieiro. Então eles fazem parte aqui do comitê de ESG e gestão estratégica. Então é só para você ver como é que é a composição. Se nós abrirmos aqui o conselho de administração da empresa, tem alguma coisa aqui que me chama a atenção. A primeira delas é aqui nesse parágrafo, né? Note aqui, ó. O que acontece? Os membros do conselho são indicados pela Assembleia Geral, eleitos pelo sistema de chapas, né? Então, ou voto múltiplo. O que importa aqui é que esses conselheiros eles têm mandatos de 2 anos. Então veja que nós temos aqui como presidente ou presidente do conselho de administração
o Jairo Quartiero, que é um nome que a gente já tinha visto, né, anteriormente. Mas vamos dar uma olhada aqui na diretoria estatutária, onde a gente vai encontrar o presidente da companhia, o diretor-presidente, e nós vamos encontrar, então, por um mandato aqui de 2 anos, o Luciano Maggi Quartiero. Algumas coisas que começam a chamar atenção para nós do ponto de vista de governança. Né? Então, ele tem um mandato aqui de junho de 2022 até 2024. Eu não conheço as pessoas, mas me chamou a atenção a repetição dos sobrenomes dentro da companhia. E aqui do ponto de vista de análise da companhia, uma coisa que eu gostei muito foi aqui, ó, essa estruturação da companhia. Vou baixar um pouco aqui para ficar mais claro, porque eu consigo enxergar a estratégia dela nesse gráfico. Veja que ela não está aqui na produção. Essa bolinha com X é porque ela não faz parte disso. E quando ela está falando do açúcar, na realidade, ela não faz nem busca na origem e nem processamento, ela só faz o empacotamento. Nos demais, ela busca na origem, busca o processamento, mas se você for ler essa parte que está muito pequenininha, mas eu só vou fazer um resumo para você, ela não faz assim ela não trabalha com estoques, ela tem o armazenamento e ela já quer largar na venda direto. Isso me agrada muito, essa ideia da companhia de simplesmente ajustar o preço do mercado e largando o produto. Isso me deixa confortável em relação à sua estratégia. E depois que eu sei o que a empresa faz, então eu vou olhar os números. É agora que entra a análise fundamentalista. Na realidade, é tudo superficial. Eu aprofundo muito mais do que eu estou mostrando aqui para você, mas é só um passo a passo daquilo que eu faço e que você vai ter que se acostumar a fazer. Então, a primeira coisa que eu gosto de olhar é o balanço patrimonial da companhia. E se você for buscar, aqui eu estou com as demonstrações financeiras padronizadas, que é o IFRS, você vai encontrar duas coisas, as individuais e as consolidadas. Eu quero as consolidadas, porque uma coisa que me interessa aqui não é tanto o ativo, mas o passivo da companhia. Aqui no passivo, eu olho para dois aspectos. Um muito importante e o outro que é um secundário, que pode me mostrar, me dar um viés da companhia. O primeiro deles está aqui, ó, dividendos e juros sobre capital próprio. Então eu sei que a companhia é uma pagadora de proventos, ela já pagou aqui 30 de 11, não é que ela já pagou, ela registrou na sua demonstração 7 milhões e 200 mil aqui aproximadamente, e também no mesmo período aqui, só que dentro do mesmo exercício, num período anterior, aqui provavelmente ela está falando aqui de trimestral, 7,6 7 milhões e quase 700 mil. Então, ela é pagadora de dividendos. Isso me agrada. Mas, por outro lado, eu olho aqui para essa parte aqui da rubrica e aqui me chama a atenção que são as obrigações sociais e trabalhistas. Então, eu vejo que a companhia, ela, na realidade, ela tem um crescimento aqui, né, desse passivo. E, claro, né, pode ser um indicador de que isso aí também esteja atrelado com todo o histórico e toda a constituição da companhia. Por fim, o que eu gosto de olhar aqui no balanço patrimonial é exatamente o que vai me levar à construção do patrimônio, aliás, dos indicadores da companhia, que é olhar para o seu patrimônio líquido. Atualmente aqui a companhia está com 3 bilhões e 8 milhões. E nós vamos guardar esse número porque isso vai fazer parte de uma primeira análise que nós vamos fazer. E depois disso, eu olho para o fluxo de caixa, que vai me dando uma orientação assim, de como anda a companhia. Eu pego sempre, não individuais, eu vou sempre no consolidado. Então vamos dar uma olhada aqui no fluxo de caixa. Uma coisa que eu não gostei aqui, pode ser, como isso aqui é uma demonstração trimestral, veja que aqui o fluxo de caixa das atividades operacionais ele ficou aqui no negativo, que significa que, pelo menos nesse período trimestral, aquilo que a companhia vendeu não foi suficiente para cobrir com as suas despesas. Mas também aqui pode ter uma questão de contábil, né? Porque quando a gente vai avaliar, tem que ver se nós estamos usando o regime de caixa ou regime de competência, aqui no caso é regime de caixa. Então pode ser que tenha sido feitas compras, mas que ainda não estão consolidadas dentro do caixa da companhia. Mas eu não sei porque eu não aprofundei. Uma outra questão aqui que eu gosto muito de olhar é exatamente o caixa líquido das atividades de investimento. Veja que
No caixa líquido das atividades de investimento, ele está negativo e a gente quer que ele esteja negativo. Isso porque ou a companhia pegou o recurso que ela tinha disponível e aplicou no mercado financeiro, ou ela fez a aquisição de algum ativo. E por fim, a gente se interessa muito aqui pelo caixa líquido das atividades de financiamento, que a gente quer que seja negativo. E não é. Aqui o caixa líquido das atividades de financiamento ele está positivo. Talvez o maior impacto tenha sido por essa captação de empréstimo de quase 1 bilhão e 400 milhões. Pode ser que a empresa, eu não entrei de forma aprofundada, que ela esteja, a gente viu, né, ela gosta de comprar outras empresas, pode estar com outro negócio em tela, mas aí a gente precisa se aprofundar para entender direito. O fato é que dos empréstimos ela também fez uma liquidação aqui, de quase 1 bilhão. E justamente aqui nessa mesma batida, no caixa, no caixa líquido das atividades de financiamento, a gente vai encontrar o pagamento de dividendos e nós vamos saber aqui que a companhia é pagadora de dividendos. O que aconteceu aqui foi uma redução do caixa, você pode ver aqui, de quase 800 milhões, ele estava em 1,5 e agora está em 7,75. Mas o indicativo, como isso é só trimestral, é de que a companhia é uma geradora de caixa, principalmente quando nós pegamos e olhamos aqui para o passado. E especificamente, nesse período que nós estamos tratando, que é o terceiro trimestre, eu até gostaria de ter as informações do fechamento do ano, mas a companhia ainda não fez a sua demonstração dos resultados, ela não apresentou, então a gente vai ficar com o que nós temos até o presente momento. Uma das coisas que nós olhamos é a receita líquida. Então a gente viu aqui que a receita líquida no anual, comparativo anual, 21 com 22, os primeiros 9 meses, ela cresceu 14%. Outro que a gente gosta de olhar é para o lucro líquido. Talvez por conta daquela questão do caixa que nós vimos agora há pouco, o lucro líquido no anual ele cresce, mas cresce muito pouco, só 0,8%. Não aprofundando também na questão do endividamento, mas aqui você veja que a companhia ela está com uma alavancagem de 2,8% e ela tem covenants. A partir de 13,5% ela não paga dividendos. Então, a gente verifica aqui que cresceu bastante em relação ao exercício passado de 2021. E aqui fica a pergunta: será que a companhia está por fazer uma nova aquisição? Interessante, né? Será que ela regrediu um pouco, conforme falou o Brás? Ou será que é porque ela faz aquele encolhimento para logo em seguida colocar um novo CAPEX? Quando eu digo encolhimento, é do ponto de vista da valorização da ação. Veja que quando ela abriu o IPO, ela foi cotada a R$ 8,99. Ao tempo desse vídeo, hoje é dia 27 de 3 de 2023, agora são 3h45, ela está cotada, pelo menos segundo esse site, ele tem um atraso aqui de 15 minutos, a R$ 6,64. E aqui existem algumas coisas curiosas que a gente pode considerar. Veja que o patrimônio líquido, como nós vimos agora há pouco da companhia, é de 3 bilhões e 8 milhões, certo? Só que a companhia ela possui 350 milhões de ações. Se nós dividirmos o que a companhia possui em termos de patrimônio líquido pelo número de ações que ela possui, veja que o valor patrimonial da companhia por ação ele é de R$ 8,59. E veja que nesse momento aqui a companhia está cotada a R$ 6,64. E agora R$ 6,63. Mas se nós dividirmos R$ 6,63 pelos R$ 8,59 que nós apuramos agora há pouco, veja que isso vai dar 0,77, que é o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação. Quando está abaixo de 1, é um indicativo de que essa ação possa estar barata. Além disso, veja que o patrimônio todo da empresa é maior do que aquele valor que você está pagando por ação. Significa isso que o seu risco fica muito reduzido. Então aqui tem um sinal bastante interessante de que talvez essa seja uma ação que possa estar se oferecendo. Vamos dar uma olhada lá no site do Status Invest.
Aqui no site do Status Invest nós vamos encontrar aqui esses mesmos indicadores. Eu não vou apurar todos, só vou citar algumas coisas. Por exemplo, o preço da ação pelo valor patrimonial por ação nós acabamos de calcular, 77. Mas aqui ó, o preço da ação sobre o lucro líquido por ação em 4,79, ou seja, se você investir hoje na companhia por esses R$ 6,63, você vai receber de volta o valor investido em menos de 5 anos, o que para nós também é algo bastante interessante. Além disso, olha aqui, ó, a companhia ela é uma pagadora de proventos, ela veio pagando, aqui nós temos os 5 anos, né? O ano passado ela pagou 36 centavos, em 2021, 24, quer dizer que ela pode pagar aí na média uns 30 centavos, eu estou sempre excluindo esses extremos muito altos aqui. Mas, se nós considerarmos aqui todo o período, veja que teve uma excepcionalidade aqui no pagamento de ações que foi em 2020, que ela extrapolou aqui o pagamento. Ela fez um alívio aqui forte no caixa, 40 centavos, aqui não está agrupado por ano, e que foi o que deu aquela distorção que nós vimos agora há pouco. Uma companhia que paga trimestralmente, mas ela vai ficar mais ou menos aqui a cada trimestre na faixa aí de 7 a 8 centavos. Com isso, a companhia ela chega aqui a um dividend yield dos últimos 12 meses de 5,53%, o que fica muito abaixo dos 6% que nós procuramos. E tem um detalhe, como ela está com o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação abaixo de 1, a nossa expectativa nem é de 6%, porque nesse caso, o que acontece é que existe a chance da ação estar subvalorizada na bolsa. Então a gente esperaria, nesse caso, um dividend yield ainda perto dos 8%. E não é o que acontece. Então, essa é a razão pela qual nós não colocamos a companhia na carteira. E já que anteriormente eu tinha falado da questão sindical, eu fiz uma pesquisa aqui, o Camil Sindicato. E aí você vai ver aqui, vai encontrar algumas reportagens que é necessário se aprofundar às vezes para olhar o cenário como um todo, né? Então, empresas associadas no site aqui do sindicato, uma delas Camil Alimentos, trabalhadores reprovam proposta patronal. Quer dizer, sempre que tem esse vínculo, pode ser que, e pelas comissões, excesso que nós vimos lá, que exista alguma interferência da questão sindical e isso acabe levando a um prejuízo na eficiência. E olhando para tudo isso e conversando aqui ó, com o Brás Rodrigues da Silva, eu sou obrigado a não concordar com ele no me parece que está indo mal. Eu acho que na verdade o preço é que está cotado abaixo, aí são questões de mercado, mas aparentemente os números estão ok, a empresa continua num patamar de crescimento, que deve ser a estratégia dela, aparentemente ela está obedecendo a sua estratégia. E a única razão pela qual eu não colocaria essa empresa na carteira é exatamente, aliás, por duas razões. Uma muito forte, que é a questão dos dividendos pagos, e eu precisaria me aprofundar melhor no quanto a questão sindical interfere na gestão da empresa. Tirando isso, eu considero que é um excelente segmento. Se ela pagasse mais proventos, eu consideraria fortemente me aprofundar mais na empresa, até porque eu acho que esse setor de alimentos, embora ele não seja perene, ele tem uma ciclicidade, ele é muito compensador no longo prazo e a companhia ela tem a característica de visão bem esticada, visão bem de longo prazo, que é também uma das coisas que eu gosto. E dito isso, vou ficando por aqui, me despedindo de você, esperando que você tenha gostado desse vídeo e deixando, como sempre, o meu grande abraço!